Olá! Você sabe o que é transtorno bipolar? Tenho certeza que você já ouviu alguém dizer: ah, fulano é bipolar, cada hora ele pensa uma coisa. Ou então você já disse: você muda de ideia toda hora, você parece bipolar. Mas será que isso realmente significa bipolaridade? Eu sou a psicóloga Raquel Fernandes Chimizo e eu quero conversar com você sobre esse assunto. Fica por aqui, já aproveita para dar uma curtida no vídeo, que assim o Google entende que esse vídeo é interessante e ele alcança mais pessoas. A intenção desse vídeo é esclarecer um pouco mais sobre o tema para tirar um pouco do estigma. Esse estigma de que ser bipolar é ser maluco, ser bipolar é ser louco, ser bipolar é ser confuso cada hora pensar uma coisa. Vamos falar sobre isso? Então, o que realmente é o transtorno bipolar? O transtorno bipolar é um dos transtornos afetivos, assim como a depressão. Só que nesse transtorno tem uma variação entre dois polos. Em um polo, a pessoa está depressiva, triste, desanimada, sem estímulo para fazer as coisas, mas é uma depressão pesada, forte, aquela depressão que leva a pessoa a ficar de cama, a não querer fazer nada. E no outro polo é o contrário, a pessoa está extremamente eufórica, empolgada, com novos planos, com planos às vezes mirabolantes, pouco palpáveis, ou então a pessoa está se achando muito poderosa, maior ou melhor do que ela é realmente, ou então, em alguns casos, esse outro polo aparece com bastante irritabilidade. A pessoa tem episódios onde ela fica muito irritada de uma hora para outra. Então, são dois polos muito diferentes e a doença faz com que a pessoa cicle, ou seja, que ela mude de um polo para o outro. E isso pode acontecer no intervalo de 4 dias, de uma semana, ou às vezes pode acontecer depois de meses. É muito importante entender cada sintoma, cada forma de apresentação da doença nesses dois polos. É muito comum que as pessoas apresentem no começo o polo da depressão. E aí, muitas vezes, elas são tratadas como se fosse realmente a depressão. Mas a medicação para a depressão vai fazer com que essa pessoa apresente o outro polo. Algumas pessoas podem não apresentar depressão, mas apresentar a mania. Mania é esse estado de ânimo, de euforia. E se ela apresentar esse estado de euforia, significa que ela é bipolar. O diagnóstico desse transtorno não é fácil. Muitas vezes leva cerca de 8 anos para que a pessoa entenda que ela realmente está doente. E é muito sério porque a pessoa passa a ter vários episódios, ou de depressão, ou de mania, e de ciclagem entre um estágio e outro. E cada vez que ela tem um episódio da doença, se ela não tratar, esse episódio vai deixar marcas no cérebro e na vida social dessa pessoa. Você sabia que o transtorno bipolar atinge cerca de 140 milhões de pessoas no mundo? É uma doença que tem uma grande prevalência, muitas pessoas sofrem com ele. Então vale a pena entender um pouco melhor sobre o transtorno e olhar ao seu redor, ajudar pessoas que podem estar sofrendo. O transtorno bipolar faz com que a pessoa perca muita coisa. Ela acaba perdendo relacionamentos, trabalho, vida social. É um transtorno que demora muito para ser diagnosticado, como eu falei agora há pouco, porque ele não é fácil de ser diagnosticado. A gente não tem um exame que mostre que é ou não é, precisa da avaliação clínica. E por isso as pessoas levam muito tempo para chegar ao diagnóstico correto, à medicação correta. Mas apesar de todos os estragos que o transtorno possa causar na vida das pessoas, é importante também saber que tem tratamento e que é possível viver bem, viver de uma maneira saudável e estável. A grande questão no transtorno bipolar é a busca da estabilidade emocional.
Quero falar um pouquinho para você também sobre os diferentes tipos de bipolaridade. É possível que a pessoa seja classificada em tipos diferentes. É possível ser bipolar do tipo 1, bipolar do tipo 2, é possível você ter ciclotimia. São 7 tipos ao todo. Então, é importante que você entenda que a bipolaridade não é essa coisa sempre muito fechada entre a variação de 2 polos, mania e depressão, muita euforia e depressão. Muitas vezes ela vai se apresentar de uma forma diferente, às vezes mais sutil, às vezes mais grave. É interessante conhecer com profundidade os sintomas para poder entender melhor sobre a doença. É importante conhecer os sintomas também pela gravidade que o transtorno representa na vida das pessoas. É muito comum pessoas que se suicidam serem portadoras do transtorno bipolar. Na hora de mudar o ciclo, ao sair da depressão para o estado de euforia, a pessoa está ainda muito triste e ela vai começando a ficar com muita coragem. E é nesse momento que o risco de suicídio aumenta muito. É um transtorno que causa muitos prejuízos e essas vidas podem ser poupadas se as pessoas entenderem o que elas têm e se elas se tratarem. Vamos falar um pouco agora sobre os sintomas. Nós vamos ter que dividir nos 2 polos para poder entender melhor quais são esses sintomas. Vou falar primeiro para vocês sobre os sintomas das pessoas que estão no estado depressivo. Os sintomas são muito parecidos com quem tem uma depressão. A pessoa vai ficar com um sentimento persistente de inutilidade, eu não sou útil, eu sinto um vazio muito grande dentro de mim, um pessimismo constante, um desânimo, uma desesperança em relação ao futuro. É como se lá na frente não tivesse nada de interessante para acontecer. A pessoa que está nesse estado, ela também tem dificuldade de se concentrar, de tomar decisões, ela tem muita dificuldade de ter prazer nas coisas que antes davam prazer. A libido dela abaixa, ela aumenta a fome ou diminui a fome, aumentando o peso ou fazendo com que o peso também diminui, se a fome diminuir. A autoestima fica lá embaixo, a pessoa começa a olhar para si e achar que ela é a pior pessoa do universo, nada nela é bonito, nada nela é bom. É muito comum também sentirem muito fadiga, cansaço, uma baixa energia. Antes gostava de fazer atividade física, agora não gosto mais, agora não quero. Antes gostava de sair com os amigos para baladas ou então para ir num restaurante, hoje não gosto mais. A pessoa começa a ficar mais inibida no geral, mais retraída, mais fechada. Há também episódios de explosões, de irritabilidade, que é muito comum, né, nos casos de disforia, de depressão. A incapacidade de sentir prazer, o isolamento social. Outro sintoma também muito característico são dores que não têm uma explicação médica, sintomas que não têm uma explicação objetiva, não tem uma doença que justifique. Por exemplo, dores no corpo, dor de cabeça, sintomas gastrointestinais, pressão no peito. É muito comum quem está nesse estado de depressão se sentir assim. Já no polo onde a pessoa está no estado de euforia ou de mania, a pessoa se sente empolgada, com muita energia, com a autoestima excessivamente elevada, uma alegria, um bem-estar enorme. O sentimento de que ela é grande, ela é uma pessoa com habilidades especiais, ela considera que às vezes ela é parente de alguém muito importante ou que ela é capaz de fazer proezas muito diferente do que os demais conseguem. É comum a pessoa se sentir invencível. Ninguém é capaz de detê-la. É comum também no estado de mania ou de euforia a pessoa achar que ela tem as melhores ideias para os melhores negócios e ela se sente capaz, potente e impulsiva. Ela às vezes vai fazer gastos desnecessários, ela vai investir dinheiro, perder muito dinheiro por conta dessa impulsividade.
É comum a pessoa no estado de mania se sentir também hipersexualizada. É como se ela se sentisse muito atraente, como se todos que estivessem ao redor estivessem olhando, desejando, ou que todos imaginassem que ela é uma pessoa capaz ou possível de se relacionar. Nesse estado, as pessoas costumam sair, ter muitos envolvimentos afetivos e são feitos às vezes sem proteção. Muitas vezes, muitas questões como doenças sexualmente transmissíveis são adquiridas nessa fase, gravidez indesejada é uma característica, é um sintoma que traz muitos prejuízos também para a pessoa que tem bipolaridade. Outro sintoma muito característico do bipolar é o pensamento acelerado. A pessoa tem uma inundação, uma chuva de pensamentos, uma chuva de ideias. É como se ele não conseguisse dar conta de todas as ideias que estão ali dentro da cabeça. Ele fica muitas vezes com um humor muito instável também durante o dia. Fica muito falante. É como se ele não tivesse uma pressa para falar, como se ele não esperasse o outro também falar. E às vezes ele vai falar coisas que não é do interesse, às vezes ele vai ser um pouco inadequado, às vezes ele vai fazer piadinhas, brincadeiras que o resto do grupo não está achando legal. Mas isso tem a ver com o sintoma do transtorno. A necessidade de sono diminui. Muitas pessoas dormem 3 horas por noite e ok. E esse é um dos principais sinais, um dos principais indicativos de que a fase da mania está sendo instalada. Mesmo estando alegre, muitas vezes nesse estado tem também explosões de raiva. Do nada a pessoa fica extremamente irritada e com muita raiva. Todo esse conjunto de sintomas podem aparecer ou às vezes 3 deles, 4 deles vão aparecer. Então é importante conhecer todos, é importante saber diferenciar e entender bem o que acontece com a pessoa que sofre com o transtorno bipolar. É muito importante nós pensarmos que esse transtorno, ele acomete muita gente, ele é muito sério, ele traz muitos prejuízos. Então, não é adequado banalizar, não é adequado usar um termo que traz tanto sofrimento, tanta dor para a pessoa que sofre, como se fosse uma chacota. Ao fazer isso, a gente contribui para a estigmatização desse paciente. Essas pessoas levam esse tempo todo que eu disse, 8, 10 anos, para buscarem o diagnóstico e isso deixa sequelas na vida dela, por conta de achar que se ela for buscar o diagnóstico e se for realmente, ela vai ser vista como motivo de chacota, vista como alguém que perdeu as condições psicológicas de funcionar. Nós precisamos olhar para os transtornos mentais com mais respeito, mais seriedade e de uma maneira a não atribuir a responsabilidade desses transtornos para a pessoa. No caso da bipolaridade, a genética tem uma grande influência. A pessoa não escolheu ter o transtorno bipolar. Muitas vezes o que determinou foi uma questão genética ou uma questão que aconteceu durante a vida da pessoa, mas não foi uma escolha. Não se escolhe adoecer. Então nós precisamos olhar para isso de uma maneira mais carinhosa, mais cuidadosa e precisamos cuidar daqueles que estão ao nosso redor que sofrem com esse transtorno. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você nesse vídeo. Já convido você para assistir os próximos vídeos nos quais eu vou falar sobre como lidar com a bipolaridade, como lidar com quem sofre, com quem é familiar desse transtorno, ok? Curta, compartilhe, um grande abraço e até mais.